E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Plugado na Geografia. Hoje nossa aula vai ser sobre globalização. Tá? O que vem ser a globalização? É um processo econômico, né, social que estabelece uma integração entre os países e pessoas de todo o mundo. Tá? Através desse processo, as pessoas, os governos e as empresas vão trocando ideias, realizando transações financeiras, comerciais e espalham aspectos culturais pelos quatro cantos do mundo. Tá? O conceito de aldeia global vai se encaixar muito bem, tá, nesse contexto, pois está relacionado com a criação de uma rede de conexões que deixam as distâncias cada vez mais curtas, né? Então vão facilitando assim as relações culturais, econômicas, de uma forma fácil e eficiente. Tá? E quando surgiu isso, né? Quando vai surgir o processo de globalização? Tá? Ele tem início no século XV e no século XVI, principalmente com as grandes navegações e descobertas marítimas. Tá? Porque nesse contexto histórico, né, o homem europeu ele vai entrar em contato com povos de outros continentes, estabelecendo relações comerciais, culturais, e assim tornando, né, iniciando a globalização moderna. Tá? Não a globalização atual que nós vivemos, né, mas a globalização moderna. Tá? A globalização ela se efetivou no século XX, logo após a queda do socialismo, tá, no leste europeu e na União Soviética. O neoliberalismo vai ganhar força nessa época, impulsionando, tá, toda a economia, as comunicações, principalmente a partir da década de 70, tá, quando isso tudo, principalmente liderado essa questão toda dos Estados Unidos, a presença hegemônica, né, americana, vai fazer com que o mundo todo se integre muito mais rápido, né, sem a divisão do mundo que ocorria antes com a Guerra Fria. Tá? Então, com os mercados internos saturados, muitas empresas, principalmente multinacionais, vão buscar conquistar novos mercados consumidores, principalmente em países recém-saídos do socialismo. Então a concorrência, né, fez com que as empresas utilizassem cada vez mais recursos tecnológicos para baratear os preços dos produtos, né, e também para estabelecerem contatos comerciais e financeiros de uma maneira muito mais rápida e eficiente. Então nesse contexto vai entrar, né, a utilização da internet, a rede de computadores mundiais, né, como meio de comunicação, a transmissão via satélite e por aí vai. Uma outra característica importante da globalização é a busca do barateamento, né, do processo produtivo pelas indústrias. Muitas delas produzem mercadorias em vários países do mundo, né, para reduzir os custos das mesmas. Então elas optam pela mão de obra mais barata, pela matéria-prima de países, né, de terceiro mundo, e assim também por energia mais em conta. Por exemplo, um par de tênis, tá, pode ser projetado nos Estados Unidos e produzido na China, com matéria-prima do Brasil e comercializado em diversas partes do mundo. Para facilitar as relações econômicas, instituições financeiras, né, criaram um sistema muito rápido e eficiente, né, para favorecer a transferência do capital e assim a comercialização de ações de nível mundial. Tá, como por exemplo as transações financeiras, né, os saques eletrônicos, os DOCs, né, tudo que são feitos em bancos e até relações entre os bancos centrais de cada país, né. Então os investimentos, pagamentos, transferências bancárias podem ser feitos em questão de segundos pela internet ou até mesmo usando o celular, né. Hoje em dia isso é muito mais prático. Tá. Os tigres asiáticos, que são os países Hong Kong, Taiwan, né, Singapura, Coreia do Sul, entre outros, são países que souberam usufruir muito bem da globalização. Eles investiram em tecnologia, educação e a partir da década de 80 tiveram um salto econômico, né, um desenvolvimento muito grande. Tá? Como resultado, eles conseguiram baratear os custos de produção, agregaram tecnologia aos seus produtos, né, e atualmente são grandes exportadores e apresentam ótimos índices de desenvolvimento econômico e social. Tá? Em relação aos blocos econômicos, né, como a globalização afeta os blocos econômicos. Tá? Muitos países, né, formaram grupos, e esses grupos são grandes blocos econômicos, como a União Europeia, né, Mercosul, Comecon, NAFTA, o Pacto Andino, a PEC, e eles vão se fortalecer cada vez mais, né, de uma forma em que essas relações comerciais são assinadas, né, existem tratados, e esses tratados vão fazer com que se barateie não só as relações comerciais entre eles, mas também entre os blocos econômicos parceiros, né, que são afiliados, né. A internet
a aldeia global, né, e a língua inglesa? Como é que vai ser feita essa expansão, né, da língua inglesa? Tá? Então, como nós dissemos anteriormente, a globalização ela extrapola as relações comerciais e financeiras, né? As pessoas estão cada vez mais descobrindo a internet de uma maneira rápida e eficiente, tá? De uma maneira de comunicarem entre si, né? De terem acesso direto a informações que antes só seriam possíveis até mesmo em bibliotecas de outros países, né? E conhecem aspectos culturais, sociais de todo mundo, tá? Junto com a televisão, a internet, né, vai quebrando as barreiras que existem no mundo. Então, cada vez mais as pessoas vão sendo ligadas pelas suas ideias, né, pelos seus pensamentos, pelos seus processos, né, até mesmo a educação, princípios, técnicas usadas por médicos em saúde, músicas, vão ser difundidas em questão de minutos no mundo, fazendo com que isso seja globalizado. Daí vem esse termo, né? Então, a questão da aldeia global e a prova principal, né? A questão da língua inglesa, como se tem, né? Hoje em dia, para você saber falar, entender inglês, você vai ter acesso a vários cursos que são, alguns até aqui no Brasil, e muitos pela internet. Pessoas ensinando língua pela internet, né? Passa a ser fundamental nesse contexto, já que os Estados Unidos, né, e Canadá, os países, todos os países de língua inglesa, também o Reino Unido, vão massificando, né, seus conteúdos pela internet, fazendo com que as pessoas tenham que participar disso, né, tendo acesso primeiro a essas informações, tá, já que o idioma inglês ele cresce numa proporção muito maior na globalização do que a nossa língua portuguesa, né, ou qualquer outra. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, né, essa aula mais introdutória sobre a globalização. A gente vai ter outras em seguida, né? Então, quem gostar aí, dá um joinha, ok? Deixa o seu curtir aí também, compartilha com os colegas. E embaixo, nos comentários, você pode deixar sua pergunta, que eu respondo aí com o maior prazer, tá ok? Muito obrigado pela sua audiência e um abraço, tchau, tchau.